Uma pessoa idosa de 68 quilos, ao se pesar, faz apoiada em sua bengala. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 650. Considere G igual a 10. A. Supondo que a força exercida pela balança sobre a pessoa seja verticalmente, calcule o módulo e determine o seu sentido. 65 quilos vezes 10 é igual a 680. N mais F menos P é igual a zero. F igual a P menos N. F é igual a 680 menos 650. F é igual a 30. N, vertical para cima. B. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine a direção e seu sentido. A força que a balança exerce sobre a pessoa é de 650, vertical para cima, pois corresponde ao valor da força normal. Aqui é a foto da figura da questão 27. Aqui na esquerda tem os dados da receita de bolo. E aqui a gente vai calcular o peso, né? O peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é a massa é igual a 3, a gravidade 10, fazendo a conta dá 30N. Aqui a gente vai calcular a normal, né? Então, a normal é 30 vezes o cosseno de 30. Na próxima parte aqui vai ser 30 vezes 0,86, que é o cosseno de 30. E o resultado vai ser 25,8 newtons. Aqui no PX, o PX é 30 vezes o seno de 30. No outro passo é 30 vezes 0,5, que é o seno de 30, que vai dar 15 newtons. Aqui para calcular a aceleração, aqui a força resultante vezes a massa e a aceleração, né? Força resultante é 15, a massa é 3, vezes a aceleração, passando para essa parte aqui é 15 dividido por 3, que no final vai dar 5 metros ao quadrado por segundo. A gente vai calcular o espaço percorrido, igual a velocidade inicial vezes t, que é o tempo, mais o a da aceleração, vezes o t do tempo, ao quadrado, sobre 2. Aqui, substituindo, vai ter a velocidade inicial 0, o tempo 4, mais a aceleração 5, e o tempo é ao quadrado, 4 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. A aceleração é 5, como já estava aqui em cima. E aqui no passo de baixo a gente vai fazer o 0 vezes o 4, que vai zerar. Então é 0 mais o 5 vezes o 16, o 4 ao quadrado, sobre 2. Fazendo a conta, no final tudo isso vai dar o espaço percorrido de 40 metros. Uma partícula de massa 2 kg move-se a partir do repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, sob a ação de uma força constante, cujas componentes nas direções x e y são respectivamente F de x 40 newtons e F de y 30 newtons. As direções x e y são definidas sobre a superfície horizontal. Calcule o módulo da velocidade da partícula em metros por segundo, decorridos 3 segundos. O primeiro passo é separar os dados. Então, aqui a gente tem a massa da partícula, 2 kg, as forças atuantes, 40 e 30 newtons, força x e força y, e a gente quer encontrar a velocidade da partícula dentro dos 3 segundos decorridos. Depois de separar os dados, a gente se atém às fórmulas. Aqui a gente tem a resultante da força, a força resultante, a massa sobre a aceleração. Para isso, a gente precisa achar a resultante das duas forças. Quando a gente encontrar esse valor, a gente coloca nessa fórmula, nessa equação, para então achar a aceleração e com a aceleração, finalmente, encontrar a velocidade em função do tempo, a velocidade da partícula. Para isso, velocidade inicial, que seria 0, a aceleração, que a gente ainda não tem, e o tempo percorrido, 3 segundos, que o exercício nos deu. Para a resolução, a gente começa com a primeira fórmula, para achar a força resultante exatamente, e apenas substituir os valores que o exercício deu para gente, que seriam a força x e a força y, 40 e 30 newtons. Substituindo os valores, a gente começa resolvendo a equação, normalmente, eleva a segunda potência, não sei se é assim que se diz, mas pode ser. E chegando aqui, a gente faz a raiz de 2.500, que dá 50 newtons. Após a gente achar a resultante, a gente parte para a segunda fórmula,
que seria a massa sobre a aceleração. Massa pela fórmula, que seria a massa sobre a aceleração. Massa e aceleração. Força resultante da massa e aceleração. Substitui aqui a resultante, massa, e a gente isola a aceleração e divide a massa pela resultante, 25 metros por segundo ao quadrado. Para a última fórmula, velocidade em função do tempo, substituindo, velocidade é o que a gente quer encontrar, velocidade inicial é 0, a aceleração que a gente encontrou anteriormente, 25 metros por segundo, e o tempo que o exercício deu pra gente, que é 3 segundos. Com isso, velocidade 75 metros por segundo. Na rodona fixa Q, o tanto de corda que puxa é igual ao tanto de corda que sobe. Então, o Y2 aumenta na mesma proporção que o Y1 diminui. Então, a alternativa certa é D. Oi, eu sou a Camila e eu resolvi essa questão aqui. Primeiro eu vou começar lendo o enunciado e depois eu leio as letras A e B e as respostas. Um trem está se deslocando para a direita sobre trilhos retilíneos e horizontais, em movimento uniformemente variado em relação à Terra. Uma esfera metálica que está apoiada no piso horizontal de um dos vagões é mantida em repouso em relação ao vagão por uma mola colocada entre ela e a parede frontal, como ilustra a figura. A mola encontra-se comprimida. Ali tem a figura e suponha desprezível o atrito entre a esfera e o piso do vagão. Determine a direção e o sentido da aceleração do trem em relação à Terra. A minha resposta é essa aqui. Como a esfera está comprimindo a mola, entende-se que o trem está freando. Logo, se o movimento do trem é horizontal para a direita, em relação à Terra, a sua aceleração será horizontal para a esquerda. Segunda pergunta. Verifique se o trem está se deslocando em relação à Terra com um movimento uniformemente acelerado ou retardado, justificando sua resposta. Na Terra, a sua aceleração será horizontal para a esquerda. Segunda pergunta. Verifique se o trem está se deslocando em relação à Terra com um movimento uniformemente acelerado ou retardado, justificando sua resposta. Então, minha resposta é essa, para a letra B. O movimento do trem em relação à Terra é retardado, mas o fato de a mola estar comprimida conclui-se que o trem está freando, diminuindo a velocidade. Então, é isso. Essa foi a questão feita por mim. What is love?